Olá, meu amigo e amiga. Chegamos a mais uma sexta-feira depois desse carnaval. O Brasil lentamente vai retomando o seu ritmo e muitos assuntos no campo da política, no campo da economia, voltam aos noticiários. Neste ano eleitoral, vai ser muito importante canais como o nosso, outros canais progressistas, que não existiam ao tempo que surgiu essa coisa chamada bolsonarismo, porque nós vamos jogar luzes sobre alguns comportamentos, algumas realidades, algumas informações, alguns segredos que os grandes veículos de comunicação nunca expuseram para a sociedade. Porque, como sempre está salientado aqui no nosso portal do José, a figura do Sr. Jair Messias Presidiário, ele foi uma figura funcional. Não há quem na elite brasileira, no campo empresarial, no campo financeiro, no campo do rentismo, que acredite em alguma qualidade ou suposta qualidade da figura do inelegível. Ele não é capaz de conversar sobre assunto nenhum com ninguém, exceto fazer a repetição de frases de efeito e por aí vai. Mas ele foi muito funcional porque ele trouxe o braço armado do sistema financeiro aqui no nosso país, do rentismo, dos abutres, dos grupos empresariais nacionais e internacionais e todo tipo de empresário que sempre sobreviveu às custas de falcatrua no Estado brasileiro. Pois bem, nesse ano de 2026, nós vamos ter aqui as pautas do cotidiano, mas nós vamos agora colocar foco específico sobre o personagem que vai disputar eleições aqui no Brasil no campo da direita e da extrema-direita. Ele reúne condições morais de se apresentar como um candidato para governar o nosso país? E aí, sim, a gente poderia até conversar, né? Assim, se eu estivesse entrevistando o senhor Flávio Bolsonaro, eu diria, senhor Flávio Bolsonaro, na boa, o senhor reúne condições morais? O senhor tem condições éticas? O senhor tem algum tipo de projeto que possa ser apresentado para o Brasil? Enfim, o senhor acha mesmo que o passado do senhor, da sua família, condizem com aquilo que vocês pregam, de serem pessoas honestas, pessoas não corruptas, pessoas que de fato têm uma vida regrada, que acreditam em Deus, que defendem a família? Vocês conseguem provar de onde veio o patrimônio de vocês? Bom, durante a vida de Bolsonaro, desde que ele se candidatou em 2018 à presidência da República, as tintas têm sido utilizadas de uma forma muito tímida, né, em relação aquilo que foi, aquilo que representa e muitas coisas que acontecem ao seu redor. Claro, quando muitas coisas vieram à tona, em função de ações do Ministério Público, investigações, as falcatruas que foram expostas, de fato, os grandes veículos de comunicação não poderiam deixar passar em brancas nuvens. Mas depois eles foram colocando outros assuntos, aí tivemos esse desastre que foi aqui no nosso país. Um não governo, um governo antipovo. Pois bem, hoje eu vou trazer aqui mais algumas informações para vocês, porque uma das coisas que se ventilou na época que o Bolsonaro estava circulando, que foi candidato, né, é que ele explorava uma senhora que vendia açaí lá em Angra dos Reis. Ela ficou muito famosa, né, a senhora Valdo Açaí. Estava lotada num gabinete, mas enfim, a especialidade dela era vender açaí. Agora, tem mais empregadas domésticas que o Bolsonaro também explorou, e eu vou mostrar isso para vocês aqui, e também vou trazer aqui a ficha da declaração de bens de Bolsonaro na eleição de 2018, que deveria, por obrigação jornalística, ser exposta para a sociedade brasileira, e não foi, nunca foi. Mas nós vamos aqui mostrar algumas coisas, né? Antes de mais nada, é fundamental convidar você, que está chegando agora no nosso portal do José, que nesse ano de 2026 está querendo ajudar o nosso país a enfrentar essas criaturas, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Olha, gente, o nosso canal de cortes está reativado, tá? Ele ficou 2 semanas aí meio parado, mas agora eu estou colocando novos vídeos lá, cortes aqui do nosso portal para você compartilhar com as pessoas, tá legal? Então, vamos seguir em frente, eu coloco esses links no primeiro comentário. Gente, aqui do lado está acontecendo um negócio que está me preocupando bastante. É a destruição que está acontecendo na Argentina, porque assim como os grandes conglomerados econômicos nacionais e internacionais colocaram uma figura abjeta, um desqualificado, um apedeuta para governar o nosso país, na Argentina acontece a mesma coisa. Não há quem no meio acadêmico, no meio político, no meio psiquiátrico que consiga colocar alguma qualidade na figura do senhor Javier Milei, mas ele é funcional, porque com toda a histeria, todo o estresse que ele causa na Argentina, eles vão passando trator contra o povo argentino. Nessa noite foi aprovado, já em segundo turno, né, porque passou no Senado, agora passou na Câmara, uma reforma trabalhista. Lá eles estão chamando de
é modernização laboral. E essa modernização laboral, se a gente pudesse traduzir para o português, seria alguma coisa como a volta à escravidão. Olha, a partir dessa reforma, dessa modernização, você vai viver numa senzala, você vai trabalhar o tanto que a gente determinar, e se você encher muito o saco, a gente manda te prender. É mais ou menos isso. Agora, isso tem que servir aqui para nós como grande contraponto que eu tenho dito aqui para vocês, porque nós temos que dar uma resposta. Porque a direita está começando a se organizar aqui também para barrar avanços favoráveis à vida do trabalhador brasileiro. Por exemplo, quando nós lemos um editorial desse aqui do Estadão, do Estado de São Paulo, reduzir jornada requer prudência. Opa, tá parecendo o Suedinho Silva, né? Ante o impacto da redução da jornada de trabalho na economia, só mesmo conveniências político-eleitorais explicam a pressa do governo Lula e do Congresso em aprová-la ainda neste ano. Olha, gente, e o presidente Lula parece estar mais avançado do que alguns dirigentes partidários. Eu tenho criticado muito aqui principalmente o Partido dos Trabalhadores, porque eu acho que tinha que estar ao lado do presidente Lula, impulsionando o presidente Lula, mas não é isso que acontece. E quando isso não acontece, o que a gente corre o risco de passar aqui no Brasil é o assalto, né, da pauta, né? Deixa eu ver se dá para colocar aqui para vocês. Por quê? Porque a direita já está querendo, o senhor Hugo Mota e alguns setores, tomarem essa pauta, né? Matéria aqui do Caderno de Política do Globo. Disputa de paternidade. Câmara busca protagonismo em bandeiras de Lula para neutralizar discurso de inimigos do povo. Gente, não podemos deixar isso, né? Veja essa matéria aqui rápida da CNN. Aqui em Brasília, o fim da escala 6x1. Essa foi uma pauta já apresentada pelo presidente da Câmara antes do Carnaval. Está na Comissão de Constituição e Justiça uma PEC que trata desse assunto, mas eu apurei hoje que, a pedido do presidente Lula, a articulação do Palácio do Planalto deve insistir na elaboração de um projeto de lei com pedido de urgência para acelerar o debate sobre o fim da escala de trabalho 6x1 no Congresso Nacional. Essa ofensiva sobre o assunto especificamente vai ser retomada depois do Carnaval, com o retorno do presidente Lula da Índia, numa reunião chamada pelo próprio presidente, convidando o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, a participar, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o Guilherme Boulos. Falei com o Boulos hoje mais cedo, ele me confirmou que o caminho é esse, é insistir num projeto de lei com pedido de urgência. E aí... Então, gente, pelo menos o presidente da República parece que está mais ligado do que os dirigentes partidários, né? Ontem eu comentei com vocês aqui que o PT vai criar uma comissão para estudar o assunto. Olha, gente, francamente, né? A gente tem que criticar, gente, não tem como. Olha só o que está acontecendo na Argentina. A gente vai deixar as pautas serem direcionadas para o lado oposto, para jogar o trabalhador brasileiro nesse atraso, porque é isso que o Tarcísio e o Flávio Bolsonaro, que eles defendem. Eles acham que o Milei está fazendo um trabalho maravilhoso, né? Os psicopatas se entendem, né? E criminosos também, né? E aí é o seguinte, eu comentei com vocês a questão patrimonial do clã, né? E esse podcast aqui da Juliana, que a Juliana Dalpiva participou, ele está sendo bombástico. Tem gente fazendo recorte aí dos nossos vídeos. Podem fazer cortes à vontade, gente. E está viralizando. Então, se o clã pensava que não vai ter ninguém lembrando de onde eles vieram, quem eles são, o que eles defendem, eles estão muito enganados. Então, vamos colocar aqui mais um foco em cima das criaturas aqui. Fala, Juliana. O Flávio foi investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, o sigilo bancário dele foi quebrado. Tá muito rápido, muitas pessoas reclamaram aqui, professor, tá muito rápido, ela fala dela assim, não entendo nada. Então tá bom, colocar na fala aqui na velocidade boa. Eu também consegui, ao longo dos anos, com fontes, pessoas que eu conheci, gravações, inclusive dessa irmã, que chama Andréia, confessando, essa mulher, que chama Andréia Schiaravali, que é a irmã da Cristina, que foi cunhada do Bolsonaro, esses 20 anos que ela foi funcionária fantasma, eu consegui uma gravação que ela contava tudo isso. Gente, 20 anos ela era funcionária fantasma. Ela recebia o dinheiro, mas, obviamente, ela não ficava com dinheiro para ela, né? Fantasmas, vocês sabem como são, né? Eles vivem num outro mundo, numa outra dimensão. Então, quando eles recebem dinheiro, eles têm que entregar o dinheiro para alguém, né? Vamos lá. Contava como ela tinha sido, contava que um irmão dela tinha sido também, que chama André, como ela devolvia, né, cerca de 90% do salário. Ela ficava com quase nada. Ela trabalhou de empregada doméstica no mesmo período em que... Vocês escutaram, gente? Ela trabalhava
como empregada doméstica, mas estava lotada no gabinete e ela pegava uma parte do que ela recebia, né, a maior parte, e dava para o Bolsonaro. Era assim que as coisas E andavam. ela era lotada nos gabinetes da família Bolsonaro. Essa mulher vivia em dificuldade financeira, ela é fisiculturista também. Ao mesmo tempo que, supostamente, ela tinha, às vezes, lá, um salário de 7, 8 mil reais. Mas, na prática, ela ficava com 10% disso. E ficou, durante todos esses anos, ali encostada dentro dos cargos dos gabinetes. Mas isso foi uma prática da família, durante muitos anos, várias pessoas da família. E aí, o Flávio, só para não atropelar, né? O Carlos vira vereador a partir de 2001. O Bolsonaro bota, em seguida, na sequência, o Flávio para ser candidato a deputado estadual, aí lá da Assembleia Legislativa do Rio. O Carlos Bolsonaro se elegeu vereador com 17 anos. Bolsonaro teve que entrar com uma ação para que, quando ele tomasse posse já com 18 anos, ele pudesse exercer o mandato, né? E usou a candidatura de Carlos Bolsonaro para atacar a mãe, a ex-mulher, a senhora Rogéria Bolsonaro. A partir de 2003. Nessa época, quem era o Flávio? O Flávio era um estudante de direito. O Carlos também, quando ele vira vereador, ele tinha recém passado no vestibular de ciências náuticas, se não me engano. E eles são estudantes universitários ao mesmo tempo em que estão lá de vereador e deputado. Assim, essa foi a experiência que eles levaram para o parlamento quando eles começaram essa trajetória. E aí, se o Bolsonaro não tinha patrimônio, que patrimônio você acha que tinha o Carlos e o Flávio quando isso tudo aconteceu? Então, assim, eles nunca trabalharam na vida para fora das casas legislativas. Essa é uma coisa que eles adoram falar, né? Que as pessoas vivem de mamata, não sei o quê. Cara, eles viveram de mamata a vida inteira, eles estão vivendo de mamata. O Bolsonaro aí já, desde 91. Mas os filhos, desde os anos 2000, vivem de mamata. O Carlos nunca teve um emprego. O Flávio é advogado. E agora estão fazendo a mesma coisa com o Jair Renan, né? E que se dane, né? Esse aí arrumou uma boquinha, né? E é o seguinte, eu coloquei ontem no primeiro comentário do nosso portal esse link do Tribunal Superior Eleitoral com as contas, né? Com o que apresentou o Bolsonaro como patrimônio em 2017 e 2018. E aí é o seguinte, gente, eu fiz a soma aqui e fiz algumas atualizações. Aplicação em renda fixa, 73 mil, uma casa em Bento Ribeiro, ações, essa aqui não tem muita coisa, outra casa na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca. Isso fica de frente para a praia, gente. Uma casa dessa hoje custa em torno de 4 milhões de reais. Depois, outro imóvel também em Brasília, na SQSW 102. Esse imóvel hoje está avaliado entre 900 e 1 milhão de reais. Vão somando aí, gente. Depois ele tinha aqui na caderneta de poupança no Banco do Brasil 481 mil reais. Agora, vocês imaginem só, o cara com essas casas todas, ele não tinha despesa nessas casas, não tinha ninguém que fazia a limpeza, não pagava água, não pagava luz, IPTU, e ainda sobrava dinheiro para ele ter 481 mil reais corrigidos. Hoje, esse dinheiro dava quase 800 mil reais. E aí tinha um micro-ônibus aqui, ó, um caminhão, avaliado na época em 141 mil reais, hoje já seria, sei lá, 200 e tantos mil reais. Outro imóvel na Avenida Lúcio Costa, também avaliado entre 3 milhões e meio e 4 milhões e meio. Outro veículo automotor, outro caminhão, um micro-ônibus Mercedes Sprinter, 89 mil. Um Corolla. Outra casa na Rua das Flores, lá em Mambucaba, Angra dos Reis. Outro veículo Land Rover. E aí, é o seguinte, mais uma cadernetinha de poupança. Eu pergunto para vocês, meu amigo, minha amiga, dá para um cara que recebe salário juntar esse patrimônio todo? Detalhe, a Juliana Dalpiva falou que o Ministério Público mostrou que os filhotes amealharam, movimentaram 6 milhões de reais, eles tinham 6 milhões de reais de patrimônio. Uma das ex-mulheres de Bolsonaro, a senhora Ana Cristina Vale, ela saiu do casamento com um patrimônio de aproximadamente 5 milhões e meio de reais. Veja só, além do Bolsonaro ter feito tudo na separação, ela ainda ficou com 5 milhões e meio. E detalhe, eles compraram 14 imóveis, entre terrenos e pequenos apartamentos. E depois, quando ela foi candidata a deputada federal, né, em Brasília, ela foi flagrada morando numa mansão, que ela disse que não era dela, mas depois acabou confessando que a mansão era dela também. Então, as perguntas que o senhor Flávio Bolsonaro tem que responder objetivamente são: da onde veio o dinheiro? Vocês são ladrões ou vocês são honestos? Como é que o Queiroz pagava todas as suas contas em dinheiro vivo e não saía um centavo da sua conta? Da onde veio o dinheiro, senhor Flávio Bolsonaro?
Como o Bolsonaro conseguiu esse patrimônio, diga-se passagem, patrimônio declarado oficialmente, porque quando teve a separação ruidosa com a ex-esposa, ela disse que tinha mais coisas que estavam malocadas, que não estavam em nome dele. E ela queria rachar aqueles imóveis. Aliás, né, dá até para fazer um slogan para a campanha do Flávio Bolsonaro, né? Ou vai ou racha, né? Porque a palavra, o vocábulo racha, né? Ele parece que frequentou desde o início a vida de Jair Bolsonaro e dos seus filhotes, né? Essas informações todas são informações provadas, são informações consistentes. Não há nenhum tipo de calúnia, nenhum tipo de injúria, nenhum tipo de difamação. E nós, como cidadãos, nós temos o direito de perguntar de homens públicos da onde vem o dinheiro deles, se eles não trabalham em outra coisa, senão tirando dinheiro da vida pública, né? Eu fico por aqui, mais tarde a gente volta. Um grande abraço, tchau!